Muito bem, meus irmãos, depois de 3 meses que o povo saiu da terra do Egito, Deus então, por meio de Moisés, conduziu esse povo até o Monte Sinai, e ali então Deus veio numa grande manifestação. A Bíblia nos diz que Deus desceu sobre o monte, e fala que então uma nuvem negra, com relâmpagos, com trovões, com som de trombeta, de vozes, desceu ali, e Deus então falou com Moisés. E esse sinal foi muito importante, porque ali há um testemunho visível daquilo que Deus fez. É bem provável que não só Israel viu essa grande manifestação, mas é possível que povos que talvez viviam ao redor, ali, ou próximo, também viu isso no Monte Sinai. Então ali houve uma manifestação de Deus, e ali de fato Deus falou com o seu povo. Deus falou e Deus deu mandamentos ao seu povo. Então, o capítulo 20 aqui descreve esse momento glorioso, esse momento terrível também, até porque Moisés diz que estar ali era algo terrível, era algo amedrontador, ele não queria estar ali, porque ele estava contemplando naquele momento a glória de Deus, a majestade de Deus e quem Deus é. Então, isso trouxe um certo terror. E Moisés também preparou o povo para se aproximar daquele momento. Tanto é que Moisés diz, olha, ninguém toque no monte, nem vocês, nem o animal de vocês, porque aquele que tocar no monte será morto. Será morto. Então, a seriedade disso, a gravidade disso, era algo que Deus então trouxe para testemunhar para aquele povo, e para mostrar para aquele povo quem ele é. No entanto, Moisés subiu para receber as tábuas dos 10 mandamentos. Então, no verso 1, amados irmãos, o texto começa assim, então falou, ou então Deus falou, todas essas palavras. É importante destacar aqui que, de fato, Deus falou. Ali não foi apenas Moisés aqui não está descrevendo algo simbólico, ou como se Deus falasse. Moisés está dizendo que Deus falou de fato, audivelmente. Moisés ouviu, os sacerdotes ouviram, e todo o povo ouviu Deus falando com Moisés ali, face a face. Então, o texto diz aí que Deus falou. E observe, os irmãos, que o texto aí diz que Deus falou. A palavra Deus aí traduzida para a nossa língua é Elohim. E a ideia aqui é do Deus majestoso, o Deus grandioso, o Deus soberano que criou os céus e a terra, que trouxe tudo à existência. Este Deus falou com Moisés. Esse é o ponto. E, indiretamente, está falando com o povo de Israel. E o povo de Israel está vendo essa grande manifestação, e eles estão vendo Deus falando com Moisés. E tanto é que eles dizem para Moisés, sobe você, nós não. Sobe você e nós não. Então, quando eles perceberam algo aqui, eles dizem, sobe você e nós não. Mas o ponto é que Deus então falou com Moisés. E aí então, no verso 2, ele diz, eu sou o Senhor, seu Deus. Vamos entender isso aqui. A palavra Senhor aí é Yahvé. E esse nome que Deus então se deu a conhecer, é o seu nome que mais fala de quem Deus é. De quem Deus é. Um Deus soberano, um Deus que entrou em aliança com o seu povo, um Deus que sempre existiu e sempre existirá, ou seja, o Deus que não tem começo, meio e fim, ou seja, Ele é o Deus que sempre existiu e existirá por toda a eternidade. Então, Ele se revela como o Deus soberano, o Deus da aliança, o Deus autoexistente. Ele também se revela como Deus todo-suficiente. Ou seja, Ele é o Deus que Ele não precisa da sua criação, mas Ele sustenta toda a sua criação. Ele alimenta, Ele que dá vida, respiração e tudo mais. Mas o ser humano não pode acrescentar nada a Deus. Compreenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, Deus, ao se revelar aqui, Ele está deixando bem claro para o povo dele, que as orações deles, a adoração deles a Deus, não iria acrescentar nada ao Senhor, porque Ele é o Deus todo-suficiente. Ele não é um Deus como é o Deus dos egípcios, ou o Deus dos gregos, ou dos romanos, que precisava de algum sacrifício, de alguma adoração para que eles continuassem a existir. Não, Deus é o Deus que sempre existiu, e existiu com o seu próprio poder. Então Deus é o Deus todo suficiente. Também este Deus é o Deus soberano, que reina sobre Israel e reina sobre todas as nações da terra.
Ou seja, o reinado de Deus não está restrito a um povo, a um agrupamento, mas é um reino que está sobre todos da terra, tanto judeus como gentios, então todos eles estão debaixo do reino de Deus. E também o Senhor aqui implica no caráter santo de Deus. Ele é um Deus santo, um Deus puro, por isso que os querubins, quando estão ao redor de Deus, eles cobrem o rosto, eles cobrem os pés, porque eles sabem que aquele que está sentado no trono é mais santo do que eles. Por isso que eles dizem, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então ele diz, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, para mostrar então que Deus é um Deus que Ele é soberano, Ele sempre existiu, sempre existirá, Ele é autossuficiente, Ele é Senhor dos céus e da terra, Ele é um Deus santo, puro, e Ele é aquele que determina ao ser humano o que o ser humano deve fazer, a sua criação. Foi Ele que criou as leis da natureza. Ou seja, nós vivemos num cosmo onde tem uma ordem, e esta ordem existe porque Deus criou as leis da natureza. E por que Ele fez isso? Porque Ele é rei absoluto, Ele é Senhor absoluto. Então Israel tinha que saber exatamente com que Deus eles estavam lidando, e qual Deus eles deveriam adorar. Então veja que primeiramente ele diz, eu sou o Senhor. Não são os deuses egípcios, não são os deuses das nações, porque são deuses, entre aspas, não há deuses, mas ele diz, eu sou o Senhor, e somente eu, e não há ninguém além de mim. Ainda, meus irmãos, ele diz, eu sou o Senhor, seu Deus, ele diz, que o tirei da terra do Egito, e da casa da servidão. Observe que Deus também se revela aqui como Deus redentor, como Deus que salva. Quem libertou o povo da terra do Egito? Quem libertou o povo do poderio egípcio? Quero lembrar aos irmãos que o Egito naquela época era algo muito parecido com o que é os Estados Unidos hoje. Uma nação que tinha um grande exército, tinha um grande armamento, tinha um grande poder econômico, intelectual, então era uma força que dominava as demais forças que estavam ali. E é no meio deste povo egípcio que Deus manifestou o seu poder, para mostrar que não há nação que possa resisti-lo. Por isso que os cananeus, quando eles ouvem que Israel está chegando na região ali de Jericó, fala que o coração deles se tornou como coração de água, porque eles pensavam assim, se Deus destruiu o Egito, que é o poder maior, e os deuses egípcios, o que será de nós, então? Não há quem possa resistir a esse Deus. Ele é Deus dos céus e Deus da terra. Então, observe, os irmãos, que Deus então diz, eu tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, Deus se revela aqui como Deus redentor, como Deus que salva o seu povo. É Ele que liberta o seu povo da escravidão, e é Ele que conduz o seu povo para a terra prometida. Para a terra que Ele mesmo preparou, que Ele mesmo então formou, que Ele então está conduzindo o seu povo para a terra prometida. Então veja que eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Meus amados irmãos, eu quero aqui fazer algumas aplicações desses primeiros versos, porque assim como Deus é o Deus majestoso de Israel, Ele é o nosso Deus também. Nós devemos entender que a nossa adoração, o nosso serviço, o nosso culto a Deus e a nossa vida, ela é vivida diante deste Deus, e é este Deus que nós servimos. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que é Senhor absoluto, e é o Deus que nos livrou da morte eterna. Como o apóstolo Paulo diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, da mesma maneira que Deus libertou este povo da escravidão do Egito, Deus também nos resgatou. Deus também nos libertou da escravidão, do pecado, de Satanás, da morte, e também nos tirou debaixo da sua ira. E isso mostra que Deus, então, Ele é todo poderoso, porque Ele venceu a morte, Ele venceu Satanás, Ele venceu o pecado, e nada pode impedir o poder de Deus. Então, a igreja, quando está adorando a Deus, ela precisa ter essa percepção de quem Deus é. E uma percepção que vem por meio das Escrituras Sagradas, que o Deus absoluto de Israel também é o meu Deus e é o seu Deus. É o Deus que a igreja adora, é o Deus que a igreja serve, e é o Deus que a igreja deve toda a adoração,
todo o amor e toda a reverência. Então, o primeiro ponto aí que nós temos que compreender, para nós podermos entender a lei de Deus, é saber quem Deus é. E até porque a lei de Deus vai nos ensinar quem Ele é e o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Esse é o ponto. Então, Moisés está no monte falando com Deus, e Deus falando com Moisés, e ele então vai dizer, diga para o povo, Deus falou, audivelmente. Não foi uma miragem, não foi uma visão, não é um símbolo, ou Moisés não está tentando descrever alguma coisa, ele diz, Deus falou. A voz de Deus, audivelmente. Moisés ouviu, o povo ouviu o que Deus estava falando com Moisés. Então, o primeiro ponto aí, irmãos, é nós entendermos quem é o Deus que revelou-se para Moisés e deu os 10 mandamentos.